Olha só, vamos falar de um outro assunto do momento também no Brasil, que é o aposentão, né, meus amigos? A corrupção envolvendo o INSS. A crise no rombo parece não ter fim. O INSS anunciou uma devolução de quase 300 milhões para aposentados entre maio e junho. Segundo o Instituto, esse valor é referente às mensalidades de abril, que, mesmo após o bloqueio, foram descontadas por sindicatos e associações, porque a folha do mês já havia sido rodada. Quer dizer, Mano Ferreira, olha que bonito, olha que bom. É surreal. Você está sendo roubado faz um tempão, mas maio e abril, fica tranquilo que a gente devolve aqui o dinheiro que você deixou de ganhar. Não, e essa história... Não, a folha já estava rodada, então o roubo tinha que acontecer mesmo após... Ninguém entendeu essa justificativa. É inacreditável isso. A gente está falando de um roubo sistemático que aconteceu por anos no pagamento das pensões e aposentadorias dos cidadãos brasileiros. E que mesmo após a denúncia via público, continuou acontecendo. Aí agora o INSS anuncia que vai ressarcir o roubo de abril. E todos os outros meses, como é que ficam? A gente está falando no único mês de 240 milhões de reais. Então, qual o volume de recursos no geral? E mais, de onde virá esse dinheiro? Porque não pode vir do pagador de impostos. Não pode vir de quem sempre vem, a vítima. É preciso tirar esse recurso, fazer com que os sindicatos e as associações que embolsaram esse dinheiro roubado dos aposentados brasileiros, essas associações é que precisam pagar essa conta, porque é um escárnio que a gente veja essa impunidade e essa complacência com a companheirada que rouba o dinheiro do cidadão brasileiro. O governo federal anunciou também a criação de um canal para que aposentados e pensionistas vítimas da fraude possam identificar os golpes. O beneficiário precisará entrar no aplicativo Meu INSS ou entrar em contato pelo telefone 135 para contestar os descontos. A associação precisará, então, provar o vínculo com o beneficiário e sua autorização para o desconto ou devolver o dinheiro. E aí, David Tarso? Eu acho importante essa informação porque, além de tudo, dos aposentados e pensionistas terem sido roubados por muito tempo, ainda os golpistas vão se aproveitar disso. Você pode ter certeza que nos próximos dias a gente vai ver muitas ligações acontecendo. Por isso, para você que tem um pai, um tio, alguém aposentado que vai querer receber o desconto, enfatiza para ele: olha, você só vai receber o dinheiro por meio do aplicativo Meu INSS. Peça ajuda para você que é aposentado, não tem tanta facilidade com tecnologia, para alguém que tenha, para entrar nesse aplicativo então e solicitar a devolução. O INSS informou que não vai ligar diretamente para a pessoa para solicitar. Porque o que acontece? O golpista vai agir, vai ligar para a pessoa e falar assim: olha, mas para você ter o dinheiro de volta, você precisa depositar tanto. Você pode ter certeza que vai acontecer esse tipo de crime. Infelizmente, a gente vai ver vítimas sendo feitas. E é um absurdo, né? Referente aos últimos 2 meses que a gente viu essa roubalheira toda. E aí anunciar que, olha, agora vamos devolver. E nem ficou muito claro também de que forma que as instituições vão realmente fazer essa devolução. Os sindicatos que subtraíram toda essa quantia. Na verdade, essa parte não foi minimamente clarificada. Porque a grande questão é: o governo está se mostrando disposto no discurso a ressarcir. Agora, qual é a explicação que não está posta? De onde esse dinheiro vem? Essas entidades vão pagar, mas essas entidades, algumas delas foram bloqueadas no Brasil, mas muitas não estão tendo bloqueio em relação aos descontos. Ontem mesmo teve uma decisão da Justiça do DF que deu 48 horas para que o governo explique as fraudes do INSS e também notificou e solicitou um posicionamento do Ministério Público. Isso está ocorrendo por conta de uma medida do deputado Nicolas Ferreira, conjuntamente com o vereador de Curitiba, Guilherme Kilter. Então aqui a gente já vê que os parlamentares da oposição pelo Brasil, eles estão se mobilizando nessa pauta. Mas o governo, dentro disso, como nós já sabemos, está tentando bloquear algumas iniciativas. Entre elas, a tão falada CPMI aí do INSS, que vai jogar luz a este escândalo que dura já há alguns mandatos. Então, vale mencionar que talvez seja muito mais profundo, e claramente é, do que nós já estamos falando aqui para vocês.
vocês. A gente já entra na questão aí da repercussão política, como isso vai impactar o governo, a oposição, enfim. Mas queria comentar brevemente esta medida anunciada, o Kriegner, com você, porque parece piada, né? O aposentado, o pensionista, às vezes é um acamado, às vezes ele não vê ali o contra-cheque, a descrição dos descontos. Às vezes ele não sabe ler, como? Não sabe ler, exato. Mas não, ele pode baixar um aplicativo, essa pessoa pode baixar um aplicativo, ir lá no meu INSS e fazer uma denúncia. Ele nem percebeu que está sendo descontado. Como é que ele vai fazer esse procedimento? O governo tem que ajudar essas pessoas, o Kriegner. Não dá para deixar na mão da vítima. Veja o processo, o protocolo que você tem que seguir para talvez ser ressarcido. É porque, né, ainda tem gente que ganha, quanto mais sombra você tem nesse processo, tem gente que lucra com isso. Inclusive, a gente vê lideranças políticas desencorajando aposentados a denunciarem os descontos. Isso é um absurdo do absurdo, né? Isso aconteceu, saíram aí as denúncias nos últimos dias. Então, é um absurdo. Você que é aposentado, você precisa ver e fazer a denúncia, e correr lá no teu banco e mostrar se teve algum desconto que você não havia autorizado antes. Agora, Jess trouxe um ponto aqui que para mim é a chave que ninguém ainda falou. De onde vem o dinheiro para ressarcir os aposentados? Que eles devem ser ressarcidos? Não há dúvida. Agora, de onde está vindo esse dinheiro? É dos próprios aposentados? Ou seja, os aposentados estão pagando, ou nós estamos aqui pagando pelo dinheiro que foi surrupiado? Esse dinheiro, quem roubou vai devolver? E se devolver, vai devolver 100%? Porque esse dinheiro foi para algum lugar e a gente sabe para onde foi. Se foi para essas organizações, como a gente sabe, eles devem ter gasto. Tem que comprovar como foi gasto. E aí, se foi gasto, isso aí consegue ser ressarcido de alguma maneira. Então, vai vir do pagador de imposto de novo. É verdade isso? Que agora é o brasileiro pagador de imposto trabalhador que vai cobrir o rombo causado por pessoas gananciosas e por esquemas políticos através desse roubo? Esse é o Brasil que a gente está entregando? Tudo parece que sim, né? Então, para responder a sua pergunta, que a ministra Simone Tebet responde, Kriegner, se for preciso, a União completará os recursos para ressarcir os aposentados. A União não tem dinheiro. Quem tem dinheiro do povo. Somos nós, né? Exato. A União não tem dinheiro. O governo não faz dinheiro. Isso é dinheiro do povo. É dinheiro nosso, pagador de imposto. É só mandar imprimir um pouquinho lá que dá tudo certo. Pra eles dá em árvore. Essa é que as pessoas não enxergam, né, mano? É inacreditável. Teve roubo dos aposentados, vamos devolver os aposentados. Quem vai devolver? Toda a sociedade. Porque você tira dinheiro do caixa da União, é tirar dinheiro da educação. Como se a sociedade tivesse da segurança, roubado, né? da saúde. E outra coisa, se a associação devolver o dinheiro, ela deixa de ter roubado antes? Não, né? Como o ladrão que a gente acabou de falar, que se arrependeu no meio do roubo, continua sendo crime, precisa ser tratado como crime. Então é preciso fazer com que essas investigações continuem. Esse fio, o caminho do dinheiro, precisa ser puxado. A gente não pode achar que tudo se resolve com o ressarcimento, ainda mais com base em fazer o pagador de impostos arcar com mais essa conta. A gente tem que fazer com que a investigação continue. Por isso é tão importante que haja a instalação da CPMI, para que a gente possa apurar. A gente sabe que na dinâmica política brasileira, na nossa história, sindicatos e associações muitas vezes têm um desvio de função e são utilizadas como ferramenta eleitoral para dar base de sustentação a políticos em busca de suas reeleições. Isso precisa ser apurado até as últimas consequências e precisamos tratar um roubo como roubo. Não foi um errinho, não foi um detalhe menor, um descuido. Opa! Não, é um roubo. Eu acho que mais que isso também, com certeza, para quem está nos acompanhando nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, já escutou que algum aposentado ou pensionista teve um crédito consignado contratado sem que a pessoa queira. E para conseguir cancelar isso, a baita burocracia, uma dor de cabeça e às vezes nem consegue. Porque são pessoas simples que acabam tendo essa contratação sem que a pessoa, no mínimo, tenha pedido. São desestimuladas. E aí, como é que faz? Como é que você deixa de ter uma investigação em relação... Como é que esses dados são conquistados? De que forma que esse crédito foi contratado? Porque tem que ter os dados. E aí, uma questão. Essa questão dos créditos consignados é o que faz esse escândalo escalar, meu amigo. Assim, consideravelmente. Sai de 6 bilhões e vai para 90, né? 90 bilhões. Porque a questão é muito simples. Onde está a fraude? Na autorização, na assinatura. Da mesma maneira como você faz uma assinatura falsa para autorizar uma associação a descontar do seu olerite aí, da sua pensão, a pessoa faz uma mesma assinatura falsa para autorizar um empréstimo que nunca contratou, que cai na conta de alguém se beneficia e depois fica descontando. E aí não é desconto de 50, 60 reais, não. Aí pode ser
desconto de 200 para quem ganha salário mínimo aí da aposentadoria. Enfim, é assim um crime bárbaro contra quem mais precisa, o cara que faz conta, o cara que faz mais conta para pagar ali um remedinho no final do mês. Rapidinho, Nós narramos uma história aqui de um senhor que ele teve quase o valor inteiro subtraído por conta disso. A outra parte, a outra metade ele gasta em remédio e em plano de saúde. Esta é a realidade. E dando uma analogia para você, o que está acontecendo aqui? É como se você contratasse uma empresa, seu avô contratou uma empresa para cuidar de você, de cuidar dele no dia a dia. E essa empresa, ela tem ali um enfermeiro, ou um profissional que vai lá e ajuda. E tá tudo bem. Só que várias coisas adicionais são lá adicionadas e ninguém sabe. Ou seja, há um roubo ali, há um desvio ali. E aí a empresa descobre. E aí ela fala assim, não, nós vamos te ressarcir. E aí em vez dela pegar de quem tirou o dinheiro com esses descontos que não deveriam acontecer, ela fala para você vai pagar. E aí a gente vai ressarcir o seu avô. É isso que está acontecendo no Brasil. Não é quem tirou o dinheiro, quem desviou que está pagando. É você. É você que está pagando. E mais, quando pagando, né? Porque eles ainda nem têm um plano claro de devolução. A ministra pode dizer, nós vamos completar. Mas eles vão completar com os nossos impostos, com o nosso dinheiro. Com o dinheiro que devia estar indo, como o Koba disse, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, assim, é um total escárnio. E por isso, mobilize. Vamos atrás de cobrar a CPMI do INSS.